Olha eu de volta aqui, mais um postzinho, mais um projeto que no fim das contas acabei usando, tá? Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, um CLP, mas um CLPzinho simples, né, pessoal? Bem básico do básico e com certeza com muita coisa aqui que poderia ser incrementada e não tem. Mas vamos lá, só tentar entender, né, o que é o minha pequena proposta e singela proposta de CLP. Tá? É um mini CLP, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, a base dele é o PIC16877A, também um microcontrolador há muito tempo batido aí, né, muito popular, comum, tá? E ele usa aqui um display LCD 16:2, né, também muito comum, muito batido, né? Teclas, tá, para ter uma certa navegação. Então vamos dizer assim que essas teclas mais, né, o meu LCD formam aí a minha IHM, né, uma pequena e singela IHM, tá bom? Tenho aqui as inputs, tá, que são acopladas, né, aos botões, né, os botões e aos sensores, switches, né, na máquina, tá? Através de optoacopladores, né, para fazer aí um isolamento, tá bom, gente? O optoacoplador então é alimentado pelo barramento de tensão de alimentação da automação, né? Aqui eu estou usando porque na máquina em questão para a qual eu projetei esse CLP aqui era 24 volts, mas vocês podem encontrar aí outras tensões aí, né? Depende um pouco aí do equipamento aí da fábrica, né? Da indústria no caso. Bom, gente, enfim, é isso aí. Explicando rapidinho aqui como é que ele funciona, não há segredos assim muito grandes não, tá? A gente vai ver o código, que é onde está realmente, no fim das contas, né, a alma do negócio, né, a alma da coisa aqui. Mas olha lá, usei um cristal, né, oscilador, para dar um pouco mais de precisão. Um detalhe aqui é que esse microcontrolador ele executa, né, os processos em um tempo mínimo de 1 segundo a um tempo máximo de 1 hora, tá? Esse tempo, gente, tá? O clock, né, que cria essa base de tempo para justamente, né, os sequenciamento das operações aí, né, dos processos, é um clock externo, tá aqui, ó, tá? Olha lá, clock externo que vai estar entrando aqui no pino justamente de clock externo do microcontrolador, tá bom? Então essa aqui é a nossa base de tempo. Para esse clock externo, pessoal, eu acabei fazendo aqui porque eu tinha aqui, tá? Esse circuitozinho aqui, ó, né? Eu tinha um 12F675, meu controladorzinho também pequenininho aí, e fiz ele gerar aí um clock de 1 Hz, tá? Também, olha, com a precisão do oscilador interno, porque na verdade não usei cristal para ele, tudo bem? Tem uma outra sugestão aqui que é uma coisa mais, acredito eu, mais precisa, né? Que é um gerador de clock, sim, baseado em um cristal, né? Usando aí, né, um CD44060, que no caso aqui é um contador, né? Um multiplexador aqui que pode estar sendo usado aí como pré-scalar, tá? E ele, junto aqui com o 4013, consegue gerar 1 Hz aqui na saída, tá bom? Nível TTL. Então é uma boa opção também. E acredito, ó, tá aqui a sugestão de gerador de clock, 1 Hz, precisão alta, beleza? E aqui a precisão do microcontrolador oscilador interno, gente, que acredito eu não ser tão boa quanto esse circuito, mas é extremamente o suficiente aí para o projeto, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Esses são então meus inputs, né, que eu acabei de mencionar. Aqui eu tenho as teclas para fazer a navegação, né? Vocês vão ver que é uma coisa bem simplesinha. Eu consigo navegar para cima e para baixo. Tem a tecla PROG para me acessar a programação. A única coisa que eu consigo programar aqui nesse CLP, no caso, tá, que eu fiz, por ser bem simples, é justamente o tempo dos processos. Então eu consigo setar o tempo do processo, tá, de 1 segundo a 1 hora, tá bom, gente? É a única coisa. Originalmente esse projeto aqui, pessoal, ele tem 20 processos, tá, que eu consegui gravar aqui dentro. Então cada um desses processos pode executar ali, né, uma sequência, pode setar, por exemplo, até 10 bits, né, que são os 10 GPIOs aqui, e eu posso ter aí então até 1023 combinações possíveis. Aonde? Aqui na saída só, tá? Nas output. Note que as output, né, são 10 canais, tá bom? E eu tenho também aqui um optoacoplamento, né, para justamente excitar aqui, né,
os TIPS 41, transistor bipolares, pode ser qualquer outros, aí vocês podem fazer outros testes aí com outros tipos de circuito, tá? Esses transistores, por sua vez, vão acionar aí, né? No caso lá, no caso são relés, né? Trabalho com relés, relés DIN, né? Invólucro DIN, ou então diretamente alguma solenoide, tá? A possibilidade de fazer isso na máquina existe também isso, tá? Eles também acabam drivando diretamente uma solenoide, ok? Essas solenoides, sejam elas drivadas diretamente ou através de relé, elas são solenoides que, no caso, acionam válvulas hidráulicas, que por sua vez acionam, né, pistão, estendendo o pistão ou recolhendo o pistão, ok? É uma máquina que trabalha com processos hidráulicos, certinho? Pessoal, isso tudo aí. O que mais aqui? Vamos ver o que eu posso falar aqui a respeito do hardware. Não tem muito o que se falar, porque é um hardware teoricamente meio simples, né? Aqui tem os LEDs, que são indicadores, por exemplo, de status, né? O LED verde, uma vez aceso, indica que a máquina está pronta, né, para começar a operar, né? É só apertar aqui a tecla Start, né, o botão Start aqui, ó, cadê? Aqui é o botão Start, que a máquina começa a funcionar. Você solta ela para trabalhar, tá? O LED vermelho, gente, indica stop, parada ou condição de falha, né? Ou falha, tá? Está, né? Status de falha, tá? O botão stop, pessoal, tá aqui, ó, tá? Então se eu bater o botão stop, né? Que a princípio esses botões aqui, pessoal, na máquina, tá? Ficou como definido no painel remoto, tá? Então ele não tá, esses botões não estão adjuntos aqui, né? Ao CLP, que fica num outro local da máquina, mas sim num painel mais remoto. Então por isso que eu fiz o acoplamento aqui através dos optoacopladores, né? Para justamente evitar a indução aí diretamente nos DPIO, que danifica aqui o microcontrolador, né? Como a gente já sabe aí, tá? Então as teclas aqui, eu tenho a tecla PROG, essas teclas aqui, gente, essas já são adjuntas aqui ao CLP, tá? Ficam no mesmo local, vamos dizer assim, certo? Enquanto essas são remotas, né? Esses botões aqui, botoeiras e switches, tá? Os switches são sensores, né, pessoal, que a gente pode estar espalhando aí pela máquina. Eu usei em 2, 3 pontos só lá, não precisei de mais não. Os botões, voltando aos botões, eu tenho a tecla PROG, tecla UP e tecla DAO, para mim fazer a navegação e também para mim setar o tempo, né, de cada processo que vai aparecer aqui no display, conforme eu for navegando, tá, gente? Um lembrete aqui é que, para esse caso aqui, eu fiz um pequeno manualzinho onde explica isso tudo, tá? Tá aí, inclusive, nos links, né, na descrição aí do vídeo, tá? Além dos links, né, com o diagrama, com o código fonte escrito em CSS, escrito em Pixel Compiler, né, da CSS, também tá lá o manualzinho, tá? Para a gente dar uma olhada ali no código fonte e tal, tudo bem? É isso aí, pessoal, lá está descrevendo mais ou menos. E no código fonte também tem bastante explicaçãozinha ao longo do código, né? Que para vocês terem uma noção do que cada linha aí, cada parte do código, né, está fazendo. Beleza, turma? É isso aí. Bom, acredito eu que aqui não tem assim muita coisa a se comentar, né? Falei dos LEDs, das teclas aqui, né? Dos botões remotos, né? Esses botões aqui eles são para operação, né? A gente vai ver também lá que tem os 6 botões aqui, ó, onde eu coloquei processos vinculados, de forma que sempre que eu aperto um deles, né, com a máquina em estado de stop, né, parada, ou no início, né, pronta para começar, mas ainda não começada, não iniciada, eu posso estar executando manualmente um processo qualquer, tá? Eu simplesmente vou atribuir a esses processos aqui, a gente vai ver isso no código fonte, tá? A operação que eu quiser, né? Então no caso lá, por exemplo, aproximar, né, o bico ejetor, né, aproximar não sei o que, o molde, abrir molde, enfim, né, tudo manualmente. A operação que é preciso para justamente se instalar alguma coisa na máquina ou fazer alguma configuração mesmo, parar a máquina e afastar algum componente móvel, alguma coisa do tipo. Tenho 6 opções, eu lá não usei isso, usei só 4, mas tem 6 aqui, tá? Enfim, e o resto aqui dos canais são canais para, por exemplo, switches, né? Esses switches aqui, gente, ó, são de segurança. Eu coloquei eles, por exemplo, um na porta de abrir e o outro também, né, na porta de acesso, né, a alguma parte móvel lá da máquina, e outra a porta de acesso ao painel de disjuntores lá da máquina, tá? Então tem tudo isso aqui. Uma vez que abriu, né, a máquina para de operar se estiver funcionando, se estiver operando. E esses aqui, gente, eles são switches de fim de curso.
Aí pessoal, isso aqui então é o código fonte, tá? Complementar um pouquinho o vídeo anterior, né, que fala sobre o diagrama. Eu tenho lá 10 output, as 10 output na verdade estão aqui, né? Se eu vier aqui, por exemplo, dar uma adiantadinha aqui, ó, no meu while, aqui ó, meu while true, né? Meu while principal, tá? Vocês vão ver que eu tenho aqui 20 processos, né? E esses 20 processos, né, se a gente for ver depois lá, né, cada processo é uma função, eu criei uma função, tá lá pro final, a gente vai ver. Eles simplesmente trabalham aqueles 10 canais, né, aqueles 10 deep I/O lá, de forma a formar 10 canais. Eu tenho até então, né, vamos dizer assim, 1023, né, possibilidades de arranjos diferentes lá, porque a máquina, por exemplo, aquela no caso da questão injetor, ela precisa de vários motores e várias solenoides acionadas lá ao mesmo tempo para se executar um processo, né? Então isso vai variar muito de equipamento para equipamento. No meu caso era uma injetora, tá, gente? E no fim das contas também, gente, só complementando aqui, eu acabei que não implementando, tá, esse circuito lá na máquina, porque no fim das contas os meus amigos lá, né, o pessoal acabou decidindo por sucatear a máquina por ser muito antiga e está dando muito problema. Essa aqui seria uma opção para tentar reviver a máquina, né? Mas eu sempre quis fazer um CLP, aproveitei a oportunidade e acabei mandando ver. Gente, vamos lá. Esse aqui é o código, nosso código fonte. Tem muito, vou comentar muita coisa aqui, porque muita coisa aqui é bem já simples, né? Como é que fala assim, muito usual. Então, né? Trivial, né? Tá aqui, ó, né? Os fuses, né? Os fuses, né, os meus fusíveis. Aqui é a minha definição, né? Isso aqui é um mapeamento que eu estou usando o define, né? Para mapear o LCD, né? Eu chamo aqui a biblioteca do LCD, que é nativa aqui do código do programa do compilador, né? Estou usando aqui, gente, aproveitando, né? Estou usando aqui o compilador da CCS, né? O Pixel Compiler da CCS, que é o que eu mais aqui estou conseguindo me desenrolar, né? Me desenvolver, né? Uma excelente proposta, principalmente aí para quem quer fazer alguma coisa e não ficar muito aí preocupado, né, em ficar escovando registradores aí dos microcontroladores, né, seja PIC, seja VR, seja outro aí qualquer, né. Então eu faço aí sempre a menção a todo mundo que quiser aí, faça investimento, vale a pena na minha opinião, tá bom, gente? A gente vai falar também depois um pouquinho sobre, né, essas tendências novas aí usando IA, né, inclusive é uma coisa que eu quero dar uma opinião aqui, né, a respeito, né? Vocês vão fazer suas pesquisas aí na internet. Vamos lá, continuando. Bom, aí pessoal, aqui a mesma coisa, declara as variáveis aqui que eu vou estar usando, né, no programa, certinho. Aqui declara minhas funções, né, ou seja, são todas as funções que eu vou usar, né. Tá bom, gente, ó, todas as funções que eu vou usar, né, ao longo da programação, tá bom? Estão declaradas aqui, são as proto-funções. Olha aqui que cada processo, né, lembra que eu comentei? São 20 processos, né, cada processo tem a sua função aqui, ó. Tá bom? Aí eu começo aqui, gente, primeira coisa, definindo a interrupção externa, tá? Que vai ser muito importante, porque isso aqui vai gerar lá as paradas necessárias, tanto no botão stop, que a gente viu lá, quanto nos switches de segurança, tá? Belezinha? Aqui o meu, né, a minha função principal, configuro aqui o clock externo, lembra que eu comentei lá que vai ter que a base de tempo do circuito é um clock externo, tá? De 1 segundo, gente, tá bom? Então ele é configurado aqui, ó, tá certo? Tá bem explicado, que também acredito eu, né, que eu tentei explicar da melhor maneira aqui, né? Então acho que não vai ficar muito duvidoso, mas a gente vai falar no final lá sobre o que dá para ser feito aí, como de forma auxiliar, né? A gente tem um auxílio extra aí hoje em dia aí, com a IA. Certinho? Aqui, gente, o recurso do Watchdog eu não habilitei. Se vocês quiserem habilitar, vocês habilitam aí, tá? É um recurso interessante porque é um equipamento, né, de fábrica. Se der algum bug, alguma coisa aqui, o Watchdog reinicia o programa, tá? Reseta e reinicia o programa, reinicia o microcontrolador, né? Bom, beleza, aqui umas configurações prévias, coisas simples de cabeçalho aí, nada muito especial. Aqui eu até falo sobre o Watchdog aí, tá? Aqui eu inicio o LCD, né? Começo escrevendo alguma coisa no LCD, né? É bem simples também de entender, né? Um aguarde, pressione alguma tecla, isso aqui é a posição inicial, né? Estado inicial da máquina. Uma vez que eu starto lá, aperto o botão Start, a máquina começa a funcionar, tá, gente? A programação da máquina, ela é feita bem aqui, ó. A programação da máquina é feita, tá, gente? Aqui, ó, vamos dizer assim, a programação dos processos tá lá embaixo. Cadê os processos? Estão aqui, ó. Aqui, ó, começa aqui abaixo o início das funções de processo. Então tem lá o processo 1, né? O processo 1, void process 1, que é a minha primeira função do primeiro processo, tá?
Aqui está explicando, gente, tá? O que é, por exemplo, esse if aqui, ó, tá? É interessante, eu coloquei esse if aqui, tá bom? Que é para justamente dar uma olhadinha lá nos sensores, né? Você pode colocar esse if pode ser colocado, né? Para verificar lá os sensores de segurança em todos os processos, se for o caso, né? Eu coloquei só num porque no caso lá é o switch não de segurança, não, desculpa, é de fim de curso. De segurança é na interrupção, fica de fim de curso, porque ele sincroniza os processos da máquina. Uma vez que sempre um processo depende de um sensor para dar início, então o resto fica sincronizado, tá, gente? Eu fiz isso aí, funcionou, mas não, enfim, como eu comentei, não implantamos, não dá para saber se isso aqui realmente em um tempo mais longo iria funcionar de forma adequada, tá? Mas enfim, tá aí, né? Vocês podem dar uma olhada e avaliarem aí, tá bom? Aí, gente, aqui é simplesmente o programa da máquina. Aqui está escrito o que tem que se fazer. É aqui que programa, tá? Os arranjos, pessoal, da saída lá dos 10 canais, tá? Os 10 GPIO. É aqui que eu programo, ó. É uma programação bit a bit, pessoal, ó. Tá aqui os 10, ó, tá bom? Eu vou usar o port D, né? O GPIO D e o GPIO E do PIC. No GPIO D eu vou usar os 8 bits, do GPIO eu vou usar 2, certinho? Daí eu tenho um total de 10 canais de saída lá, que eu posso ter 10 configurações, né? Posso ter 10 configurações diferentes de cada pino, possibilitando aí até 1023 arranjos, né? 1024, 1023, coisa do tipo aí, tá bom? Enfim, daí é o que eu tenho, então, as funções dos processos, né? Como eu comentei, e aí eu tenho as outras funções operacionais, né? São necessárias aí. Deixa eu voltar lá para cima, ó, tá aqui, né, que é o while principal, tá aqui, ó, funções operacionais. Então tem a função relógio, que é justamente que vai fazer lá a leitura do clock, né, para mim ter a base de tempo, tá? Eu tenho a função display, que vai escrever no display, né? Tem a função falha, que vai monitorar lá os sensores de falha, né, os switches de falha. A função stop, que monitora lá o botão stop, né? A função essa man pause aqui é posicionamento manual, é aqueles 6 botões lá que eu comentei no circuito lá, tá, gente? A gente pode fazer a programação deles aqui, ó, a mesma coisa que nos processos, tá? Mesma coisa. O que acontece é que sempre que apertar um daqueles botões vai ser executado, tá? Aquele processo, né, que eu programar aqui, ó, né, que eu vou colocar aqui os bits, né? Lembrando que bit 1 é ligado, bit 0 é desligado, né? O canal ligado, o canal desligado. Então eu vou ter lá uma bomba funcionando, uma solenoide acionada ou sei lá o que, né? Lembrando isso, que aí o processo é acionado manualmente de forma, né, sempre que eu manter a botoeira pressionada, o processo está sendo executado, eu soltei a botoeira, o processo para. Isso é bom para justamente configurar a máquina e para, por exemplo, no caso aqui, fazer a instalação do molde, né? É isso aí. Depois eu tenho aqui o autoposicionamento, é uma coisa também interessante, gente. Sempre que eu quiser fazer o autoposicionamento, posso configurar a máquina no início a fazer um autoposicionamento de forma que ela já fique preparada para iniciar uma operação, e daí para frente ela é só soltar, ela está no modo de automação, ela vai executando os processos um por um, tá? Aqui também, gente, eu posso configurar manualmente, tá? Aqui é bem mais simples, tá? Eu fiz uma coisa bem simples mesmo, básico do básico aqui, ó. Basicamente os 20 processos estão aqui, né? Ou não sei como é que tá, mas eu acho que é assim, os 20 processos aqui, ó. Configuro aqui, né, o que eu quiser. Se ficar 0, nada é feito, né? Se ficar alguma coisa, é feito. Tem o delay, né? Que eu faço o processo, delay, faz o processo, delay, que é um tempo aí de espera entre cada processo, né? Um passo. Certinho, gente? Isso também existe nos processos principais, tá? Dê uma balançada aí. Isso existe nos processos principais. Vou mostrar daqui um pouco. Aqui as funções para fazer a programação, tecla plug, teclas, né, seleção de programas. Vocês vão ver lá, vou explicar junto, gente, com os arquivos aí descritos no link. Tá também um manual que vai mostrar, porque eu tive que fazer um manualzinho, né? Vai ter lá um link pra gente, um arquivo do manual pra gente fazer a programaçãozinha aqui do tempo, né? Como é que faz pra gente navegar ali. É bem simples, coisa bem básica. Aqui, né, é a função para salvar na EEPROM, né, os valores, que são os valores de temporização de cada processo, tá? E que mais? Aí começa o processo que a gente já comentou a respeito. Beleza, gente? Enfim, é isso aí. Não é um programa não é tão complicado, né? Talvez um detalhe ou outro aqui só, mas é só vocês darem uma estudada aí, uma olhada melhor, que eu acho que vocês vão entender. Aqui, ó, no while principal que eu comentei, então, lá, processo 1. Tá vendo? E aqui é um entre processo, gente. Porque eu criei esse entre processo por necessidade. Uma vez que o sensor ou os sensores de fim de curso forem acionados, né?
esses processos aqui podem executar um entre processo. Então esse aqui seria o processo principal, né, que é a função, tá? E esse aqui é um entre processo. Esse entre processo, por exemplo, é você, uma vez que o sensor de curso é acionado, esse entre processo livra o sensor, né? Tira, por exemplo, a peça móvel do sensor em questão, para justamente para a máquina partir para o próximo processo principal que está aqui embaixo. Existe também um delay, gente, que é interessante. Esse delay é bom vocês configurarem, talvez não é necessário, mas no caso lá eu achei necessário, porque entre os processos, sejam processos principais ou entre processos, tem que haver, né, um certo tempo, né, para prever aí qualquer esterese, por exemplo, que seja necessário, né, ou aguarde de tempo, né, para se iniciar uma próxima operação. Então vocês configuram aqui esse delay aqui, que vai ficar justamente entre o processo principal e os entre processos. Não há necessidade de haver entre processos, vocês podem configurar ou não, tá? Assim como também não há necessidade de haver esse delay, vocês podem configurar ou não, ok? Isso aí depende de cada aplicação. Gente, enfim, é isso aí, tá? Tem aqui uma certa explicação, eu tentei deixar essas explicações aqui também, né, no algoritmo, mas também estão lá no manual, tá? Eu fiz um manual rapidinho aí, para ficar um pouco mais fácil. É um código que pode ser, que vocês vão estar aí para brincar, para, enfim, melhorar, piorar vai ser difícil, mas vocês podem tentar, né? Tá bom, gente, é isso aí. Fiz ele todo em Pixel Compiler, né, da CCS, tá bom? A princípio aqui, né, na protoboard, e depois na placa de circuito, na placa de matriz lá de ilhas, funcionou. Como eu falei, acabamos não implantando, mas enfim, fica aqui a ideia para a gente pintar e bordar. Tudo bem, gente? Eu acho que não tem muito mais o que eu falar a respeito, né? Obrigado aí mais uma vez por acessarem o canal, tá? Espero que sirva de exemplo, né? Esse meu códigozinho para que se deve fazer ou não fazer, né? Gente, e quero comentar um pouquinho aqui também rapidinho com vocês, né? Sobre a tendência aí de se usar IA para fazer programação. Para programação embarcada, gente, também dá, tá? Essa aqui eu usei. Eu peguei lá uma ajudazinha, né, da nossa amiga Gemini, modo gratuito lá, mas tem outras aí, linguagem de programação, outras IAs aí que são mais dedicadas à linguagem à programação, tá? É incrível, é muito bom, tá, gente? Eu acho que é uma ferramenta muito boa, tá? Eu não vou, não sei se o Vibe Coding, né, que é essa nova expressão que está surgindo aí, ou a No Code, né, onde um agente de IA faz para você, a qual você vai falando o que precisa, ele vai te falando, vai fazendo para você. De qualquer forma, é preciso, não tem jeito ainda, é necessário sim ter um bom conhecimento, tá, na linguagem de programação, né, que se está desenvolvendo, e também a aplicação que você quer, né, a área. Para quê? Para você fazer depois a correção desse código. Não confie por enquanto, né, cegamente na elaboração desses códigos por IA. Então elas vão te ajudar muito, realmente funciona. Eu tive bons resultados até agora e eu sou simplesmente sou um robista, né? Tá bom, gente? Então eu acredito que para profissionais aí da área isso seja muito mais criterioso. Então fica aí a minha sugestão, tá, gente? Então de fato para mim funcionou, ajudou sim, tá? É muito legal. Eu evitei bastante horas lá de, né, vamos dizer assim, de consulta, né, a manual técnico, né, manual da linguagem e tal, usando aí as propostas da Gemini, tá bom, gente? Enfim, é uma coisa legal, né? Então dei uma analisada assim nessas tendências novas aí, né, Vibe Code ou No Code, tá certo? Porém, que nem eu comentei agora, sempre confiram o trabalho dessas IAs. Por enquanto é legal não confiar cegamente, essa é a minha opinião, tá bom, gente? Vamos ver o futuro aí, né, gente? O futuro que nos espera aí no futuro. Obrigado, gente, mais uma vez. Até o próximo post, então. Tchau.